Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos tratar agora o mapa logístico não como um problema a ser resolvido para um método de encontrar raízes, mas como um sistema dinâmico, que como a gente viu no vídeo passado, um sistema dinâmico é um sistema que varia no tempo e seu estado num dado tempo t depende do seu estado no tempo anterior ou nos tempos anteriores. A gente viu também que, apesar de ser um sistema bastante simples, uma equação de segundo grau, o mapa logístico apresenta um comportamento bastante rico e complexo, tais como período 2, período 4 e períodos maiores do que isso. Nós vamos estudar exatamente isso em detalhes para introduzir, então, a ideia de caos e fractais. Esse, então, é o objetivo desse vídeo. Para isso, vamos meter a mão na massa. Então, relembrando, o mapa logístico é um modelo mais simples de dinâmica de população que tem um termo que dá conta do crescimento da população por reprodução, por exemplo, e um outro que tenta controlar esse crescimento impondo algumas restrições de espaço e alimento. Essa é a nossa equação. A população no tempo t mais 1 depende da população no tempo t e o x aqui, graças a uma normalização, está restrito ao intervalo 0 e 1 e o a gente viu está restrito ao intervalo de 0 a 4. A população de equilíbrio que a gente obtém fazendo x de t mais 1 igual a x de t e resolvendo isso para x de t, que seria o nosso x infinito ou x de equilíbrio, ela tem as seguintes soluções. Ele vai para 0 se a menor do que 1, significa que se a população no tempo seguinte é menor que a população no tempo anterior, ela tende à extinção depois de alguns tempos. Se o a está entre 1 e 3, essa população tende a um ponto fixo, cujo valor é a menos 1 sobre a, novamente resolvendo essa equação. E se a for maior do que 3, essa solução é instável, ou seja, se eu começo com esse valor de população, ele permanece lá, mas qualquer variação dele vai para uma outra solução. Vamos ver então graficamente como isso acontece. Então aqui eu tenho a função que representa o mapa logístico, para a igual a 1, então se a gente começa com a menor do que 1, qualquer valor inicial realizando algumas iterações, ele tende a 0, como a gente vê nesse gráfico. Se a for maior do que 1, por exemplo 1.6, ele tende a algum valor, nesse caso 0,375, e chega nesse valor com alguns poucos passos. Em particular, a gente viu que para a igual a 2, ele chega com o menor número de passos, porque exatamente nesse ponto, o ponto fixo que representa o cruzamento do mapa logístico com a reta bissetriz y igual a x, é exatamente no ponto máximo, e a gente viu no vídeo passado que quanto menor a derivada do mapa logístico nesse ponto de intersecção no ponto fixo, mais rápido ele tende. Então, se a gente aumenta de 2, a gente vai precisar de mais passos para a convergência, independente do valor inicial. E, em particular, se a gente for para números maiores do que 3, ao invés de convergir para um dado valor, ele fica oscilando entre 2, ele possa aumentar, e chega à situação que a gente chama de período 2, ou seja, ele oscila entre dois valores. Aumentando um pouco mais, por exemplo, para 3,50, ele não oscila entre 2, mas oscila entre 4. E a gente viu que aumentando esse valor, ele pode oscilar para períodos maiores. Em particular, para 3 maior do que 65, não dá para ver facilmente se existe algum período. Se for, é muito grande. Toda vez que o sistema passa perto da solução de ponto fixo, que agora é instável, ele passa alguns passos nessa proximidade e acaba escapando. Tá? Veja aumentando o número de passos, como a gente pode ver. Não parece repetir. O que eu quero discutir agora é a estabilidade desses pontos fixos, tanto do 0 quanto do A-1 sobre A, como a gente viu. Entre 1 e 3 é tranquilo, existe um ponto só que se chegar naquele estado, é um ponto fixo atrator, ele fica lá para sempre. Mas para A maior do que 3, ele foge daquele ponto. Então, para estudar a estabilidade em torno desse ponto fixo, o que a gente precisa fazer é calcular a derivada da função exatamente no ponto fixo. Então, para o ponto fixo em que xt mais 1 é igual ao x de t ou igual a x, que eu botei aqui
para simplificar a notação. O valor infinito é a menos 1 sobre a, como a gente viu. E a derivada da função, que é ax menos ax ao quadrado, fica a menos 2ax. Daqui a gente pode ver, por exemplo, o primeiro ponto fixo, que é x igual a zero. X igual a zero, a derivada igual a a. Ou seja, x igual a zero é estável até a atingir o valor 1, porque o módulo da derivada tem que ser menor do que 1. Para o outro ponto fixo, que é o que eu chamei de x infinito, se eu substituir nesse x eu obtenho essa expressão, que pode ser simplificada para menos a sobre 2. Já que o módulo de g' em x infinito tem que ser menor do que 1, para essa condição menor ou igual a 1 ser satisfeita, eu tenho que ter ou menos a mais 2 menor que 1, ou a menos 2 menor do que 1, que tem como solução o a tem que estar entre 1 e 3. Então ele é estável, como a gente viu aqui, para a igual a 1 e 3, como a gente viu naquelas simulações que eu mostrei no vídeo passado. Até aí tranquilo. Agora eu quero estudar o problema do período 2, porque a maior do que 3, o ponto fixo agora não é um ponto, mas 2, ele fica oscilando entre dois estados. Então a questão é, por que o período 2 é estável e até que valor do parâmetro a, esse período 2 deve continuar estável? Vamos de novo fazer uma continha desse tipo. Se eu quero descobrir o ponto do período 2, eu tenho que fazer x de t mais 2 é igual a x de t. Quer dizer, daqui a 2 passos, ele vai ser igual ao anterior. Fazendo isso, substituindo x de t mais 2, lembrando que x de t mais 2 é a aplicação do mapa logístico para x de t mais 1, que vai me levar no x de t mais 2, ele vai ser axt mais 1, 1 menos xt mais 1. Eu posso novamente substituir o x de t mais 1 pelo mapa logístico com x de t, e que eu obtenho agora, ó, x de t mais 1 é esse resultado, e esse x de t mais 1 entra aqui. Aqui, nitidamente, a gente vai ter uma função do quarto grau, x de t vezes x de t, vezes x de t, vezes x de t. Então, eu tenho que descobrir as raízes dessa equação do quarto grau, que é equivalente a aplicar o mapa logístico no mapa logístico. Fazer duas iterações. G em x de t me retorna x de t mais 1 e g de x de t mais 1 me retorna o x de t mais 2. Eu não vou resolver isso na mão, essa equação do quarto grau, nós vamos voltar lá para as nossas animações. O que eu tenho agora aqui é o nosso mapa logístico que está aqui nesse azul mais escuro, mais difícil de enxergar. E mais claramente é aquela iteração, aquela função do quarto grau, que é o g de x aplicado ao g de x. Quando a igual a 1, essas aqui são os valores das funções. E o único ponto fixo continua sendo 0. Se eu aumento em 1, aqui as duas funções continuam se encontrando no mesmo ponto. Alguma coisa que é 1 o tempo todo também vai ser o mesmo de 2 em 2 passos. Então isso deve acontecer para valores maiores do que 2. Observa que o ponto onde cruza a curva x de t mais 2 é a mesma onde cruza o x de t mais 1, que é o mapa logístico. Mas o interessante, lembra, é quando a gente passa de 3. Vou passar de 3 aqui para ficar mais claro. Quando A é maior do que 3, esse aqui é o mapa logístico, esse aqui é o ponto fixo, que a gente lembra que é instável, porque essa derivada agora é maior do que 1, mas aparecem mais duas raízes. Além dessa, aparece essa e essa. E essas duas são as soluções dessa equação do quarto grau, e vai ser de 2 em 2. Então significa o seguinte, que ele, num passo é esse valor, no passo seguinte é esse, e no passo de 2 em 2 ele volta para esse aqui. Para a gente ver se isso funciona mesmo, vamos começar com o valor inicial, por exemplo. Vamos observar então o que acontece nessa situação de período 2. Eu começo com um valor 0,35, faço uma iteração, vai para 0,59, vou fazendo várias iterações até que ele se aproxima daquele ponto 2. Esse erro aqui é a diferença entre o valor que eu encontrei e o ponto fixo, que seria a solução
do meu problema, o ponto fixo inicial do mapa logístico. Então essa diferença fica constante, porque a cada 2 passos ele está sempre no mesmo lugar. Se eu variar um pouco o valor inicial, você vê que ele converge para o mesmo, mas para alguns valores ele vai para o outro ponto. Mas vai ou para esse, ou para esse ponto aqui, 0,9, 0,7, aí para 0,7 ele já cai para o outro. Então esse é o período 2. Se eu for para 3,50, agora ele oscila. Vamos fazer mais iterações aqui para ficar claro. Nota que ele está oscilando 2 vezes, então ele está oscilando entre 2 valores, mas numa curva que eu estou mostrando de 2 em 2. Então, daqui a 2 ele não é, mas daqui a mais 2 ele é. Essa aqui é uma situação de período 4, porque ele está oscilando como um período 2 em torno de um ponto que já é período 2. Se eu for para 355, ele agora oscila com período 4, aqui observa, está nesse ponto, ele vai 1, 2, 3 e retorna em 4. Mas é um período 4 em cima de um ponto que já é período 2, então é um período 8. Mas se eu passo de 3,60, por exemplo, 3,75, o sistema não aparenta mostrar qualquer período, ou pelo menos um período potência de 2, como era esperado. A cada iteração ele vai para um valor diferente. Como a gente pode ver, fazendo mais iterações, ele tende a valores diferentes dos anteriores. Então, em resumo, a gente tem entre 1 e 3 é período fixo, entre 3 e alguma coisa como 3,4 é período 2, 3,5 é período 4, 3,55 vai período 8 e assim por diante. Tá? Então, a gente quer analisar essas estabilidades. Agora que a gente já viu que a gente pode ter mais de um estado de equilíbrio, que não é só um ponto atrator, mas 2 ou 4 ou 8, ou mesmo não ter um período bem definido, agora eu posso comentar com vocês as estruturas de atratores e bifurcações. Bifurcações vem do fato de que a gente viu de período 1 ele vai para período 2, do período 2 para o período 4, do período 4 para o 8, para o 16 e assim por diante, sempre em potência de 2. Vamos ver isso graficamente que vai ficar mais claro. Então agora novamente tem o mapa logístico, a reta y igual a x, e o que eu vou plotar agora no gráfico da direita, esse aqui é o importante, vai ser x de t quanto o próximo valor. Por exemplo, x0 contra x1, x1 contra x2, x2 contra x3 e assim por diante. Deixa eu mostrar a importância disso. Vamos começar, por exemplo, com um valor menor do que 1, 0,71, que a gente sabe que isso daí converge para 0, porque o A é menor do que 1. Se eu fizer uma iteração, ele vai diminuindo e quanto mais iterações eu faço, mais ele tende a 0. Deixa eu voltar aqui agora para a gente observar o que acontece nesse lado. Eu faço uma iteração, então o 0,30 que eu comecei deu 0,09. Se eu fizer mais uma iteração, eu vou pegar esse 0,9 aqui e vai para cada 0,5819, mais uma iteração, o 0,3891, e quanto mais iterações eu fizer, mais próximo ele chega a 0. Para eu ver a situação de equilíbrio, eu deveria descartar essas primeiras iterações. Então é por isso que eu introduzi esse parâmetro de descarte. Eu tenho 16 iterações, vamos pegar só a última, por exemplo. Ou nem precisa a última, que as duas últimas já coincidem aqui em 0,0. Então esse aqui é um atrator ponto fixo em x igual a 0. Isso acontece se eu fizer um valor acima de 1. Por exemplo, 1,54. Se eu fizer 16 iterações, vamos começar. Uma iteração, 2, ele vai aproximando lá da reta y igual a x. E se eu descartar, plotar só as últimas duas, por exemplo, eu obtenho um ponto. Então, um ponto nesse diagrama significa que ele é um ponto fixo.
é que eu botei o x de t deu igual ao x de t mais 1, está em cima da reta, o x de t mais 1 vai ser igual ao x de t mais 2, o t mais 2 igual ao t mais 3 e assim por diante. Ele chegou numa posição e não sai mais de lá. Vamos ver se a gente aumenta o parâmetro para além do 3, que eu sei que é o período 2. Observa, ele foi aumentando o valor de A, dividiu em 2, até que em 3,23 ele tem dois valores. O que significa isso? Se eu entro com esse valor, dá esse, e se eu entro com esse valor, que eu botei aqui, vai dar esse. Tá? Então ele fica oscilando entre dois valores. A gente pode botar mais pontos. Por exemplo, plotando 86 iterações e descartando 64, quer dizer, ainda sobram 22, os 22 pontos todos caíram ou desse intercaladamente. Então convergiu para um período 2. Vamos pegar aquele valor 3,45. Também, de novo, vou descartar 64 e vou pedir para plotar só os últimos 4. Vamos ver o que dá? Olha lá, deu um período 4. Se eu aumentar o número de iterações, continua só com período 4. Então, período 4 são 4 manchinhas no gráfico, desde que você descarte um bom número de iterações no início. Vamos ver um outro. Por exemplo, 351. Com 351, eu ainda vejo período 4. 352 também. 353. Com 356 eu vi 2, 4, 6, 8. Passou a ter período 8. Vamos aumentar um pouco. 357. Ah lá, 357 apareceu mais pontos. 357 eu já não consigo ver qual é o período, porque agora tem um montão de pontos aqui. Se eu aumentar ainda mais, ó, 378. Muito mais pontos. Essa figura aqui parece que vai montar uma parábola, mas algumas regiões nunca são, por exemplo, esses pontos aqui em verde ou esses aqui nunca são atingidos, que são esses pequenos aqui e esses aqui. Parecem trechos de parábola, mas que não são simplesmente pontos isolados, cada ponto tem dimensão 0. Então a coleção de pontos seria uma figura de dimensão 0. Em alguns pontos parece que os pontos são muito próximos, quase fazendo uma reta, um segmento de reta, que seria dimensão 1. Então ele tem trechos que parecem retas e trechos que parecem pontos. Então dimensão 0 é pouco e dimensão 1 é muito. Então ele tem uma dimensão fracionária entre 0 e 1. Então é por isso que ele é chamado um fractal. É uma figura de dimensão fracionária. Se eu fizesse muito mais iterações e ampliasse, por exemplo, só essa regiãozinha aqui, que parece ser uma reta, eu veria de novo pontos e pedacinhos de reta, pontos e pedacinhos de reta. Cada vez que eu vou ampliando uma região dessa, eu vejo uma figura que parece ser a figura anterior. Então o fato de um pedaço da figura parecer com ela, ampliada, é a propriedade que a gente chama de autossimilaridade. Ele é parecido com ele mesmo. Claro, todo mundo é igual a si. Mas o que eu digo é um pedaço da figura é igual à figura como um todo, mas num sentido estatístico. Então essa propriedade de autossimilaridade é comum aos fractais. Vamos aumentar o parâmetro A para ver o que acontece. Para A igual a 4, vamos esperar ele convergir, deu praticamente uma parábola, não deu todos os pontos, porque eu fiz só 122 pontos. Se eu fizer 150, você vai ver que mais pontos aparecem, mas ainda assim parece não cobrir toda a região, ou pelo menos cobrir toda a região igualmente. Tá? Esse aqui é o atrator dessa dinâmica, que eu preciso fazer muitos passos para ver qual é ele na verdade. E é um atrator de dimensão fracionária. O atrator ponto fixo tem dimensão 0. O período 2 tem dimensão 0, porque são 2 pontos. O período 16 tem dimensão 0, são 16 pontos. Nessa região onde não há um período muito bem definido, porque os pontos passam tão perto um dos outros, essa dimensão é maior do que 0, mas não chega
a C1. Então, vou mostrar para vocês agora um diagrama que coloca toda essa variação de A. Não é mais com um A fixo igual eu estou fazendo aqui. O diagrama é esse, que é conhecido como diagrama de bifurcação. Observa, de 2 até 3, aqui são cada linha vertical traçada aqui seria um valor de A. Para A igual de 2 até 3, ele converte para um ponto fixo. A equação dessa linha, a gente já está cansado de ver, é o A menos 1 sobre A. A partir de 3, ele separa por 2 pontos, que à medida que eu vou aumentando o A, os 2 pontos vão ficando cada vez mais separados, como eu vi ali no diagrama. Depois ele se divide em 4, se divide em 8, 16, 32, cada vez num intervalo menor, até que chega numa região em que eles não têm um período muito bem definido. Curiosamente, para alguns valores desse parâmetro A, em algumas regiões tem período sim bem definido, e até ímpar, que é um período 3. Mas se eu pegar essa região, por exemplo, de 375 a 38, vamos aumentar, de 370 até 385, eu vejo aqui regiões de período 1, 2, 3, 4, 5, né? Aqui eu vejo uma região de período 3, bem clara, só que a de período 3 bifurca em período 6, e aqui já dá para ver que o período 6 vai bifurcar em período 12 e assim por diante. Aqui também tem uma faixa mais escura, indicando que se eu ampliar isso aqui, eu posso ver uma figura como essa. Tá? Tem várias dessas faixas, é só eu aumentar um pouco mais as iterações, que elas ficam mais bem definidas. Por exemplo, aqui tem uma faixas escuras, quer dizer, quanto mais eu amplio aquela figura, mais eu vejo pedaços que lembram a versão não ampliada. De novo, é uma autossimilaridade. E aqui também eu vejo alguns pontos são mais prováveis que outros, porque essa região fica mais escura. Esses pontos são os antigos pontos fixos estáveis, de período 2, período 4, período 8. Porque toda vez que chega perto de um desse que era ponto fixo instável, ele fica lá, mas depois acaba escapando. Por isso que essa figura não é preenchida uniformemente. Eu quero caracterizar matematicamente quando o sistema está num período desse, fixo, com um número que é potência de 2, que ele está numa região de ordem, ou quando ele está numa região caótica. Como é que eu posso fazer isso? A propriedade que vai me ajudar a dar uma definição matemática do que é um sistema caótico é a sensibilidade às condições iniciais. Quer dizer, se eu começar com pontos que são próximos, eu sei que na questão do período 1 ou do período 2, esses pontos se aproximam, mas quando é na região caótica, esses pontos se afastam. Ou seja, uma pequena modificação nas condições iniciais pode dar origem a resultados completamente diferentes. De novo, vamos apelar para os gráficos, que fica mais fácil a gente visualizar isso daí. O que eu vou fazer nessa figura agora é, eu tenho aqui o mapa logístico, eu vou começar aqui com duas condições muito próximas, uma em azul e a outra em amarelo. E aqui eu vou acompanhar a distância ou a diferença entre esses valores de x. Então, por exemplo, para 1,85, eu começo com as duas, faço uma iteração. Se eu fizer mais iterações, eu observo que a distância entre as duas, aqui nem dá para ver, mas aqui dá para ver que a distância entre as duas trajetórias, elas caem muito aqui, ó, vai a 10 a menos 14, quer dizer, já está praticamente no limite de precisão do meu computador. Não só isso, essa figura aqui é um gráfico logarítmico. Ou seja, como deu um comportamento de reta, a distância entre as trajetórias vai caindo exponencialmente. E olha só, pode ser para 1,85, pode ser para 1,55, pode ser para 2,60, ela sempre cai como reta, vamos esperar convergir, olha lá, 2,60 cai como reta. Mas lembra, o 2 é onde cai muito mais rápido. Vamos ver como fica o 2. Vou desligar aqui.
Com 2, como é que fica? Com poucos passos, aqui ó, com 6 passos já atingiu a precisão que eu tenho, 10 a menos 13, e agora não deu reta, deu uma curva que na verdade parece cair mais rápido que uma reta. Que uma reta cairia aqui, só para o 2. Se eu fizer 1,95, cai como reta num gráfico log. Se eu fizer 2,05, cai como reta. Excepcionalmente 2 não cai como reta, cai mais rápido. Guarde esse dado. Vamos ver como vai então a distância entre duas trajetórias quando o atrator é um período 2. Vamos ver o que acontece. Elas começam, oscilam, estão para o período 2, ainda assim a distância entre elas vai oscilando, mas cai com um comportamento aqui que parece exponencial. Eu posso fazer mais iterações para garantir isso aí, que agora ele está demorando mais para convergir. Então se observa, agora 10 a menos 12, menos 13, menos 14, o comportamento é exponencial. Mas tem aquele caso curioso do 3, que é exatamente aonde acontece a bifurcação. Nesse caso, em que é o 3, ele cai mais lentamente que uma reta. Se fosse uma reta, deveria cair assim. Então o 3 é mais lento que uma exponencial. Porém, o 3,05 dá a reta e o 2,95 dá uma reta também. Só o 3 é que dá um comportamento que não parece uma reta. Mas vamos lá para a região agora, a região caótica que a gente viu que é depois do 357. 365, por exemplo. Duas condições iniciais que inicialmente são pequenas, têm valores que variam desde 10 a menos 2 até 10 a menos 1. Não parece ter uma tendência de queda. Ao contrário, de início ela cresce muito, cresce exponencialmente, que parece uma reta, só que como os valores de x estão limitados ao intervalo 0 e 1, não pode ter distância entre os dois pontos maior do que 1. Então, quando ele chega a uma distância próxima a 1, aqui é 10 a menos 1, ou seja, aqui é perto de 1, essa distância obrigatoriamente tem que cair, bagunça, né, e fica em torno de um dado valor. Mas quando eles começam próximos, aqui ó, 10 a menos 2, e aqui, quando as duas trajetórias estão próximas, deixa eu aumentar o número de passos. Aqui ó, toda vez que as trajetórias estão próximas, elas crescem com um comportamento tipo exponencial. Ou seja, para a região caótica, as distâncias entre duas trajetórias, se for pequena, ela cresce exponencialmente. Quando estou na região periódica, ela decresce exponencialmente. Então aí eu já tenho agora a grandeza matemática, ou tenho uma dica para criar uma grandeza matemática que vai me dizer quando eu estou numa região caótica ou não. Essa grandeza, que eu vou definir agora e mostrar para vocês como calcular, é conhecido como expoente de Lyapunov. Tem que ser um expoente, porque a gente viu as trajetórias divergem ou convergem exponencialmente. Vamos calcular então esse expoente de Lyapunov para o mapa logístico. Então, para calcular o expoente de Lyapunov para o mapa logístico, a gente vê que a distância entre as trajetórias, começando num ΔX0 que seja pequeno, cresce exponencialmente, ou decresce, né, se estiver na região periódica. O que eu quero aqui é tirar o valor de lambda, então é só passar o valor absoluto de ΔX0 para cá e tomar o logaritmo, vai cair o lambda t e divido por t. Então fica 1 sobre t logaritmo de ΔX sobre ΔX0 é igual a lambda. Então o truque matemático que eu vou fazer aqui é bem legal. O que eu vou fazer é delta de xt, delta de x0 é igual a delta de xt menos 1, delta de xt menos 1. Multiplico e divido por todos. Olha só, faço isso sempre diminuindo 1 até que chego nessa expressão. Você pode estar pensando, pô, isso aqui é muito mais complicado que essa diferença. Qual a vantagem de transformar isso aqui nisso aqui? Como você lembra, eu só posso fazer essa conta se o ΔX0 for pequeno. Aqui eu faço a divisão do ΔXt comparado com ΔXt menos 1, que é a distância num dado tempo comparado com a distância no passo anterior. Provavelmente vão ser pequenos, então eu só preciso pegar esses valores aqui quando esses valores são pequenos, e aí eu posso considerar vários deles ao invés de um só. Vamos seguir que eu prometo que isso fica mais claro. Então, para calcular esse logaritmo de todas essas multiplicações, é fácil.
O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Então, essa quantidade aqui é 1 sobre t, soma do logaritmo do ΔXt sobre delta de x t menos 1, onde o índice do somatório varia de 0 até o t menos 1. Eu só preciso ter o cuidado de fazer isso aqui quando esses valores são pequenos. Então não é um somatório indiscriminado. Mas dá para melhorar isso e tornar ainda mais fácil o cálculo do expoente elevado por 9. Se eu considerar os ΔX pequenos, o g, que é aquela função que eu estou iterando, a minha função de iteração, de g mais ΔX é o g de x mais a derivada vezes ΔX, a expansão em Taylor. Ora, mas g de x mais ΔX é o x de t no tempo seguinte. Esse aqui é o x de t. Esse menos esse, g de x mais ΔX menos g de x, é exatamente meu valor absoluto. O valor absoluto disso, na verdade, é o valor absoluto do ΔX de t. E esse aqui é o delta de x de t menos 1. Ou seja, a expressão que eu preciso calcular é lambda igual a 1 sobre t, somatório do logaritmo do valor absoluto, porque aqui está, da derivada do g' de x. E a derivada do g' de x, para o mapa logístico, que é ax menos ax2, é, como a gente viu, a menos 2ax. Então eu só preciso calcular o valor da derivada para os x que eu itero no mapa logístico. Eu calculei essa quantidade, então, para o mapa logístico. Esse aqui é o resultado do expoente elevado por 9, o lambda. Nota que para a igual a 2, ele deu muito negativo, que é como se fosse menos infinito, ou seja, rapidamente as duas trajetórias para a igual a 2 se juntam. Por isso que não deu aquela queda exponencial, volta o vídeo aí e olha lá, dá aquela curva que é mais rápida que uma exponencial. Por outro lado, o 3 dá expoente 0, o que significa as trajetórias se juntam, mas se juntam extremamente lenta, não mais exponencial. Entre o 3, o período 2, que é o 3, e o 3,45, que é o período 4, tem uma região, de novo, de rápida convergência, mas cada vez que esse expoente elevado por 9 é 0, eu tenho uma bifurcação. Então é fácil encontrar bifurcações. Deixa eu ampliar essa região. Por exemplo, 3,35. Começando em 3,35, tem uma bifurcação aqui, tem outra aqui, tem outra aqui. E se eu ampliasse isso, eu ia ver cada vez mais sucessivas bifurcações. Os pontinhos amarelos são os pontos onde o expoente elevado por 9 é positivo, ou seja, onde tem caos. Esses pontos negativos que aparecem aqui nessa região é no diagrama de bifurcação aquelas janelas de período 3, período 6, aquelas janelas de ordem dentro de uma região caótica. Para esses pontinhos amarelos, se eu começo com condições muito parecidas, rapidamente, ou seja, exponencialmente, essas condições parecidas ficam bastante diferentes. Isso é que motivou o Lorentz, que foi um dos primeiros a estudar as equações caóticas, quando estava estudando sistemas meteorológicos, a dizer ou propor que o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode causar um tornado no Texas. É o efeito que vocês já viram provavelmente em algum filme ou livro, que é o efeito borboleta. Quer dizer, pequenas flutuações podem causar grandes diferenças ou grandes modificações no sistema dado um tempo, desde que o sistema seja caótico, tenha um expoente elevado por 9 positivo. Em particular, esses sistemas que têm expoente elevado por 9 zero, eles estão numa região limiar entre ordem ou períodos e caos. As distâncias entre as trajetórias podem crescer, mas não crescem exponencialmente, tá? Em particular, elas são interessantes porque elas são muito comuns, principalmente em sistemas biológicos, em sistemas econômicos e inclusive em alguns sistemas físicos. Então a natureza parece que gosta desse lambda igual a 0, que é a situação que a gente chama de borda do caos, tá? Que é a transição entre ordem e caos. Embora a região caótica também seja extremamente interessante. Para terminar, eu vou voltar ao diagrama de bifurcação e dizer o seguinte: esse diagrama de bifurcação não é uma característica única do mapa logístico. Na verdade, é um diagrama que pertence a qualquer função
que tenha um máximo no intervalo 0 a 1. Vocês vão ver isso na lista de exercícios. É uma característica que a gente chama de universalidade, quer dizer, você conhecendo onde ocorrem as bifurcações, você pode prever aonde ocorre o caos, mesmo que não seja uma função quadrática. É uma característica de universalidade. Fenômenos diferentes, com leis diferentes, apresentam comportamentos parecidos. Isso reúne o cérebro humano, torneiras pingando, dinâmica de populações, células do coração e vários outros sistemas. Eu vou deixar uma referência aqui de um outro vídeo de divulgação que mostra bem essa parte da universalidade que eu não vou estender aqui por questões de tempo. Esse estudo de caos que a gente fez é, na verdade, dos sistemas mais simples e são os sistemas mais fáceis de serem estudados, porque eu já sei a equação por trás, que é o mapa logístico. Em geral, em problemas da vida real, você não tem a equação, você tem os dados das séries, né, que são aqueles dados confusos que flutuam bastante. Para isso, a gente tem que desenvolver outras técnicas numéricas para calcular a dimensão fractal dos atratores ou para calcular o expoente LePo 9. Isso é toda uma nova área de pesquisa em matemática, de sistemas dinâmicos ou em física. A gente vai ficando por aqui, porque senão eu sou capaz de falar durante 5 horas sobre sistemas caóticos e sistemas complexos. A gente pode terminar lembrando do título do artigo do Sir Robert May, que eu apresentei no vídeo passado, que sistemas simples podem apresentar uma dinâmica bastante complicada ou complexa. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.